Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu faço esmaltação quando eu tenho uma peça com bastante textura, ou quando eu tenho algum carimbo, ou quando eu tenho a impressão de uma folha. Quando a gente tem, que a gente quer, né, dar destaque para um tipo de textura, eu trabalho muito com os óxidos, né? Os óxidos normais, o que eu mais uso é cobalto, cobre, cromo, níquel, rutilo, deixa eu ver o que mais. Ferro, né? Óxido de ferro e manganês. A gente pode usar só os óxidos puros e a gente vai ter um efeito, ok? O efeito do óxido cromóforo, como ele é na real. Mas eu gosto, né, e trabalho há muitos anos com isso, de misturar óxidos, que eu chamo de mesclas, tá? As mesclas, porque o que vocês vão adquirir com as mesclas? Muitos outros tons, né? Não esquecendo que sempre o óxido fica fosco. Ele não tem brilho, né? Ele não vitrifica no forno, nem em baixa nem em alta temperatura. Então, o que eu faço? Além de trabalhar com misturas de óxidos, eu também trabalho com esmaltes em cima desses óxidos. E aí eu vou ter efeitos diferentes. Vai depender do que eu usar como base, né? Eu chamo usar uma base. Tu pode usar uma frita, né? Pode usar um esmalte reativo, pode usar, deixa eu ver o que mais, qualquer esmalte que vocês, inclusive com cor, né? Aqui eu trouxe só umas ideinhas, assim, ó. Isso aqui são amostras de misturas de óxidos, que são os que eu vou usar hoje. Eu vou usar, ó, o 22 e o 21. Um é cobalto com cromo e o outro é óxido de cobalto com rutilo, ok? Quando a gente faz isso, dependendo do que vocês botarem em cima, vocês vão ter tons diferentes. E essa pesquisa de óxido é muito interessante, porque é sem fim, né? Imagina, todas as porcentagens que vocês podem usar de um óxido do outro e ir combinando, e até 3 óxidos, quantos vocês quiserem. Eu sempre trabalho normalmente com 2 óxidos, né? Então cobalto com cobre, cobalto com ferro, cobalto com níquel, cobalto com cromo. E aí eu vou fazendo as minhas misturas, fazendo testes e vendo os resultados que dão. Então, assim, ó, hoje a gente vai usar esses 2, né? Eu vou explicar para vocês como que é aplicado na peça esse óxido e como a gente aplica a base em cima, ok? Depois, se vocês quiserem, futuramente a gente pode fazer um vídeo só sobre as mesclas e como que eu componho isso. Essas mesclas que eu vou usar hoje é meio a meio. Então, digamos, é 1 grama de cobalto, 1 grama de cromo, né? 10 gramas de cobalto, 10 gramas de rutilo. Então, dependendo do óxido que vocês tiverem, essas que nós estamos usando hoje vai ser meio a meio. Vocês poderiam botar 1 de cobalto, 1% de cobalto para 10 de ferro, por exemplo. E aí vocês vão fazendo uma gama infinita de cores diferentes, tá bom? Eu escolhi essa peça que tem bastante textura, né? E também tem essa parte que eu dei uma esculpida nela, que não tem tanta textura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o óxido em toda a peça e vou botar reagente nesta parte que não tem tanta textura, ok? Outra coisa importante que vocês devem saber, assim, ó, todos os óxidos, eles têm uma certa toxicidade na hora do manuseio, tá? Então, assim, ó, procurem usar luva quando vocês estiverem fazendo isso. Em primeiro lugar, pela toxicidade. Em segundo lugar, porque vai manchar as mãos de vocês e vai ficar tudo sujo. Depois custa para sair, porque entranha na pele. Outra coisa bem importante, assim, ó, quando a gente faz a mistura dos óxidos, puro ou mistura de mais de um óxido,
eu sempre uso 10% de uma frita, tá? De preferência alcalina para não mudar a tonalidade do óxido. Se vocês botarem uma frita de plúmbica, vocês já vão ter outro resultado. Então, assim, ó, sempre eu uso o óxido mais um transparente qualquer, tá? Eu uso 0,96, porque alcalino é de fácil acesso para a gente adquirir, né? E fica mais fácil. Quando a gente trabalha em baixa temperatura, eu tô falando até 1020 graus por aí, vocês têm que ter o transparente, tem que ter a frita, porque senão o óxido não vai fixar na peça. Se vocês estiverem trabalhando em alta temperatura, acima de 1200 graus, ele vai fixar. Aí vocês não têm a necessidade de botar a frita. Eu sempre boto um pouquinho de frita. É bem pouquinho, né? Tipo, se vão fazer por colher, né? Eu, às vezes preparo por colher, não preparo nem pesado. Eu boto uma colherinha de cafezinho de cobalto, uma colherinha de ferro, por exemplo, e uma pontinha de colherinha de transparente, tá? É só para fixar o óxido na peça melhor, assim, e não vai dar brilho igual. Se vocês botarem uma porcentagem maior de transparente ou alguma frita, com certeza vocês vão ter brilho também, tá bom? Então, preparado o nosso óxido, vamos botar lá no nosso potinho. O que nós vamos fazer? Vamos diluir isso. É com água, não vai mais nada. E ele é bem líquido. Eu vou mostrar para vocês agora. Ele é bem aguado, ó. Tá? Bem aguado. Essa água... isso aqui a gente tem que estar sempre mexendo com o pincel, porque todos os óxidos tendem a decantar. Então, assim, a gente bota... Eu boto lá, um X de água, né? E provo. Ah, tá muito escuro. Aí eu vou lá e boto mais um pouquinho de água. Isso eu nunca medi, gente. Até posso fazer em outra ocasião, preparar um óxido com vocês aqui e a gente coloca a água para ver como que vocês identificam, se tá muito forte. Porque depois que a gente passar o óxido a pincel, a gente ainda vai limpar com uma esponja para não deixar muito forte isso. E aí, quando a gente passa a esponja, fica muito resíduo de óxido nessa água, nessa esponja que a gente está limpando. Eu não boto fora isso, tá? Eu deixo decantar, boto a água fora e boto pro pote de novo, porque é óxido puro ali que nós estamos trabalhando. Sempre fica um pouco de resíduo na esponja, né? Mas eu deixo sempre uma aguinha limpinha para cada óxido. Vou usar esse aqui, então eu vou ter um potinho para esse óxido. Aquilo lá, amanhã já está decantado, tu bota fora, fica bem limpinha a água. Bota fora a água e depois bota o resto do óxido ali dentro do pote. Ok? Então, vamos lá. Eu uso um pincel bem desses de pintura comum, né? Porque é mais fácil de aplicar. Claro, se eu quiser numa peça grande, se eu quiser uma peça pequenininha, vou usar um pincel menor. Isso, vocês é que vão decidir, assim, né? O tamanho da peça, o tamanho do pincel. Esse aqui, então, nós estamos usando cobalto e rutilo, tá? Vou passar nessa aqui primeiro. Nessa garrafa aqui, tá? Isso aqui vai ficar azul. Não esqueçam que os óxidos não têm a cor que eles são, a não ser o cromo, acho que só o cromo, porque cobre é preto, ferro é vermelho, ferro também, digamos, mas tem o ferro preto também. Então, assim, ó, nunca se baseiem pela cor que vai ficar o nosso óxido na hora de preparar, tá? Então, pego a minha peça, mexo e passo. E é uma passada bem aguada, ó. Pra entrar em tudo que é buraquinho, olha lá, ó. Ó. Sempre mexendo. Ele tá bem aguadinho esse óxido. Poderia até ficar um pouquinho mais escuro. Eu gosto dele um pouquinho mais escuro. Mas não pensem que isso aqui não vai pigmentar, porque vai pigmentar um monte. Ó. Quando a gente passa o óxido, sempre a gente mancha. Ele fica manchado, ó.
Por isso também a limpeza com a esponja depois. E vocês podem passar o óxido na peça e retirar bem retirado o óxido e deixar só nas reentrâncias. Também fica muito lindo, tá? Eu sempre digo que passar óxido é chato. Não é que é chato. Para vocês deixarem no tom que vocês querem, né? Que isso vocês vão adquirir fazendo, a gente às vezes tem que botar, tirar, bota de novo. Aí tirei demais, bota de novo. Até deixar, e não deixar marca, porque fica muito feio com marca. Ó. E podem passar em toda a peça, por dentro, por fora. Na base, não vai grudar no forno, porque isso não tem... O que tem de frita aqui é muito pouco. E essa garrafa aqui, eu não vou passar nenhuma base, tá, gente? Eu vou deixar só na cor do óxido. Que aí depois eu fotografo e posto para vocês olharem. Ó, aqui por dentro, bem, para não aparecer nada sem óxido. Fica horrível se aparecer um pouco de argila, viu? Depois de pronto. Então, assim, ó, é bem passado. Lá dentro da garrafa, passando do gargalo, eu não vou botar lá dentro, porque não tem necessidade, porque aqui dentro sim eu vou botar um esmalte depois, tá? Mas essa parte do bico não, então... Ó, essa tá pronta. Pronta que eu digo com óxido passado. Agora a gente vai esperar um pouquinho. E depois eu vou limpar. Agora, outra coisa muito importante. Um pincel para cada óxido, porque senão vocês contaminam a mescla de vocês, tá? Então, sempre usar um pincel para cada mescla, tá? Gente, isso aqui vai ficar azul, tá? Só para vocês terem uma ideia. E esse sim, eu vou passar por dentro e por fora, tá? Então, eu vou lá por dentro. Bem passadinho. Não vou conseguir limpar muito lá por dentro, porque é difícil de passar com a esponja lá. Então, esse aqui eu vou deixar até mais um pouquinho mais forte lá dentro, porque eu vou botar esmalte por fora e aqui é onde tem a parte que não tá com a textura só raspada. Ó, por fora, sempre misturando e venho, ó. Essa mistura de cobalto com cromo é muito linda. Ó, a argila absorve, então a gente às vezes pensa assim, ah, mas tá muito fraquinho. Não, a argila tá sendo empapada com essa mistura, né? E nunca esqueçam que a alta temperatura acentua a cor dos óxidos. Em baixa eles ficam mais suaves, assim, mas em alta ele acentua muito a cor.
embaixo, não esqueçam. E agora eu vou limpar com a esponjinha. Peraí que aqui faltou um pouquinho. Na borda. Ó, uma aguinha limpa. Uma esponja dessas Scotch-Brite, qualquer uma dessas de louça. Bem torcida, tá? E vou limpar isso, ó. Não pode ficar mancha, tá? De escorrido, de óxido. Aí vocês podem deixar mais concentrado em algumas partes, mas não mancha. Ó, tá vendo? Aparece argila, mas a minha textura tá todinha pigmentada. Quando a peça é lisa, é mais difícil de passar. Quando tem textura, é mais fácil, tá? Você já vem aqui, ó. A gente fica passando, ó, até uniformizar, ó. Eu costumo usar muito o óxido. Eu gosto muito do efeito do óxido. Por exemplo, se eu vou pintar uma... vou esmaltar uma caneca, né? Eu gosto de passar óxido em algumas regiões dela, que eu não vou botar esmalte, né? Então, assim, os pratos, eu gosto de passar um óxido na parte externa. Sempre vai te dar um outro tom da tua argila, né? Então, assim, ó, fica bonito, né? Tem que passar direitinho, gente, senão fica marcado, fica feio. Fica outro tom e dá um ar de envelhecido. Eu uso muito o manganês puro para esse tipo de coisa, ou o óxido de ferro, né? Ele dá um avermelhado lindo em alta temperatura. Outra coisa que eu uso bastante é uma mistura de meio a meio também, manganês com ferro, tá? Que fica para dar acabamento, dar envelhecimentos. Se vocês imprimirem uma folha, marcar bem essa folha com essa mistura de óxidos e esmaltar por cima, fica muito bonito. Aqui pronto, gente. Ok. Ó. Só assim já tá linda pra mim, né? Eu sou apaixonada pelos óxidos. Eu gosto muito do efeito, muito. O óxido, pra mim, me dá uma vida na cerâmica. E eu, como gosto de explorar muito a própria argila, né, a cor da argila, isso faz parte do meu trabalho, eu gosto disso. Então, assim, ó, o óxido reforça isso e te dá mais vida na tua peça cerâmica. Eu acho muito interessante. Não precisa ser usada só para escultura, né? A gente pode usar em qualquer outro tipo de peça, né? Tipo essa peça aqui, se eu passar um óxido e depois esmaltar ela vai ter... ela tem mais vida, assim, ela abre a cor da argila, eu gosto muito, tá? Então, assim, ó, esse aqui é o mesmo processo, só vamos passar uma esponjinha nele, né? Ó, olhem como ficou a cor da água aqui, ó. Se vocês passarem um manganês, que aí já tem que ser um pouco mais grosso, mais pesado, assim, ó, sobra muito óxido de limpeza. Então, é importante vocês usarem os potinhos, né? Podem até identificar, botar o nome, óxido de manganês. Aí tem um potinho só para óxido de manganês. Eu não faço isso, mas também seria bem interessante fazer, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar uma base, eu escolhi uma base perolada, um branco perolado, de alta temperatura, e vou esmaltar isso aqui. Vou esmaltar a pincel, tá? Porque eu não quero que escorra, esmalte aqui para minha textura. Olha só, então assim, eu preparei um esmalte
vou usar um esmalte branco, né? Ele tem um peroladinho, né? Isso vai reagir com os óxidos que eu passei aqui, tá? Então, assim, ó, na verdade, eu não sei bem como é que vai ficar essa base em cima desses óxidos, porque eu não provei ainda. Mas eu uso os transparentes, o 0,96, 0,93. Uso também o 0,16, que é da Ferro Enamel. 0,05 também da Ferro. Deixa eu ver o que mais que eu uso. Os estrapatos. O meu branco de alta, que também fica bem interessante. Eu tenho um esmalte cracker, que ele fica todo crespinho, que também fica lindo com as mesclas. Então, assim, vocês podem usar o que vocês quiserem por cima, tá? Então, olha só. Vou pegar o meu pincel e vou lá no fundo do meu pote. Deixa eu ver se eu consigo, esse pincel é meio curto. Vai dar. Peraí. Vou fazer uma coisa, gente. Uma coisa muito importante. Vocês viram o que eu fiz, né? Dei banho e joguei aqui dentro do pote. O que pode acontecer? Contaminar meu esmalte. Então, assim, ó, quando a gente trabalha com óxidos, ou vocês limpam muito bem com a esponja, ou vocês trabalham com pincel, porque ele vai contaminar o esmalte. Quando vocês virarem para o pote, vocês têm alta chance de contaminar o esmalte de vocês. Tá? Então, quando eu trabalho com óxido, geralmente eu trabalho com pincel depois. Deixa eu esmaltar aqui que eu já mostro para vocês, tá? Vou passar uma de mão só. O esmalte tá com uma textura bem boa. Olho bem para ver se não ficou... Ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Dei uma camada normal, porque ele já tá com uma textura bem boa, né? E agora eu vou fazer o acabamento externo, ó. Que aí eu vou vir com uma camada também, ó. Aqui vocês vão ter que dar... Podem usar um pincel menor, né, gente? Eu tô usando esse leque, porque eu amo ele. Ó, uma pincelada, vou botar só uma camada também. Não vou botar muito grosso, porque na verdade eu quero um efeito de cor aqui com um vidrado. Se eu botar uma camada muito grossa, eu tenho também a chance de escorrer isso, né? Porque, apesar de que isso aqui é um esmalte alto, eu vou queimar 1220 graus. Sujei. É outra possibilidade. Sujei. Vocês esperem secar o esmalte, peguem uma escovinha, limpem e depois passem a esponja úmida. Se tirou muito óxido, vocês vão lá e colocam o óxido de novo, tá? Que acontece, né, gente? Ó, já acabei de fazer uma. Sempre que a gente vai limpar, quando suja, assim, ó, a gente tem que esperar o esmalte ficar bem sequinho, tá? Fica tudo mais fácil se vocês fizerem isso. Fica bem bom. Aqui poderia ser um pincel bem menor, né, gente? Sem problema.
Pronto. Agora vamos dar uma arrumadinha na borda. E tá pronto. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu passo o dedo bem de leve, desculpa, no esmalte, porque vocês viram que fica cheio de furinhos, né? Isso é porque eu tô com uma argila com muita textura aqui, com chamote, coisa. Então, às vezes, não entra o esmalte. Agora eu tiro a luva, gente, porque agora eu não consigo trabalhar com luva. Ó, e venho fazendo isso aqui, ó, bem de leve. Também é importante o esmalte estar bem seco. Ele ainda não tá seco, mas já dá. Isso vai uniformizar a marca do pincel e vai tapar os buraquinhos que a gente chama de pinhões. E essa passada de dedo é bem suave, tá? Senão vocês retiram o esmalte. Pronto, pessoal. É isso aí. Isso aqui é só uma demonstração, assim, de uma maneira que eu esmalto as minhas peças. E eu procuro sempre trabalhar muito, assim, com essa parte do óxido do esmalte. Tá bom? Muito obrigada. Então, às ordens.